O versículo de Isaías, capítulo 54, e o versículo 2, ele fala de de 4 ordenanças para a igreja. É uma coisa interessante, quem lê esse versículo fala assim, por que a Bíblia está ensinando a montar uma barraca? Quem já montou uma barraca aí de pesca ou de acampamento? Quem já montou? Já? Você sabe? Fez direitinho? Ora, por que será que a Bíblia está nos ensinando a montar uma barraca? Olha, amplie o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeça, alonga as tuas cordas e fixa bem as suas estacas. O que a Bíblia, que o profeta Isaías quer nos ensinar com isso? Lógico que o profeta não está falando de armar uma tenda de acampamento. Ele está falando de um projeto de estabelecer uma igreja. São duas coisas. E o outro é o projeto de a vida espiritual do cristão. Então vamos pegar aqui a vida espiritual do cristão. Primeiro, amplia o lugar da sua tenda. O que é a tenda? A tenda é o tabernáculo, ou seja, é o lugar onde o homem se encontra com Deus. O profeta está dizendo, você cristão, você pastor, você diácono, você líder de célula, você missionário, amplia o seu tempo com Deus. Ou seja, a palavra está dizendo, amplie, aumente o tempo. Quanto tempo você dedica para a sua fé? Quanto tempo por dia eu dedico ao meu Deus, à minha fé? Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha faculdade, eu tenho a minha escola, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha vida para viver, mas eu tenho um tempo que eu dedico para Deus. Então esse tempo eu estou indo para o tabernáculo, para o lugar santo onde eu fico com Deus, lendo a palavra, orando, intercedendo pela minha família, buscando a minha santidade. Então ele está dizendo, amplia o lugar da sua tenda, aumente o seu tabernáculo, ou seja, aumente o seu tempo com Deus. Por mais que você já seja uma pessoa de muita oração, graças a Deus que eu tenho visto pessoas aqui que passam muito tempo na presença do Senhor, talvez horas orando, lendo a Bíblia, meditando, mas o texto está dizendo, aumente, amplie, porque muitas vezes a pessoa vai se distraindo e vai diminuindo o tempo com Deus. Eu ouvi uma vez o meu pai na fé contando uma história de um jovem que orava por uma lista de pedidos. Ele todos os dias ajoelhava, colocava aquela lista em cima da cama e ele ia orando e lendo, item por item, item por item. Daí com o tempo ele foi diminuindo as orações. Deus, abençoa essa lista, Senhor, abençoa essa lista, e já ia dormir. Ou seja, ele reduziu o tempo. E o texto está dizendo, aumente o seu tempo com Deus. Essa é a visão espiritual do cristão. E agora existe a ordem para a igreja de um modo geral. E esse é o nosso desafio como igreja. Não a igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, igreja, está na hora de ampliar a sua tenda. Não é aumentar o templo, nós já temos uma igreja muito grande, uma das maiores do Brasil, né? Mas ele está dizendo, comece a trabalhar para que essa igreja cresça. Não fique acomodado, porque às vezes nós cristãos e qualquer pessoa, ela se acomoda no que tem. Muita gente chega para mim e fala, nossa, pastor Robério, que igreja ótima, que igreja forte que o senhor tem, porque o senhor está feliz. E eu falo, gente, não, eu não estou satisfeito, eu não me acomodo, eu quero que a igreja dobre de membros, eu quero aumentar as células da igreja, eu quero ver as cadeiras cheias, eu quero, daqui a pouco eu vou ter que comprar cadeira e para aumentar lá embaixo da galeria, nossa galeria está vazia, não tem ninguém lá. Nós temos mais de 100 cadeiras, deve ter umas 100 cadeiras lá em cima,
umas 80 cadeiras lá em cima, e não tem ninguém sentado lá. Nós compramos 300 cadeiras para encher com 300 pessoas. E não tem essas pessoas ainda na igreja. Pelo menos é difícil achar um culto onde tem 300 pessoas frequentando. Temos 300 membros, talvez, mas não estão todos aqui. Para que a igreja tenha uma frequência de 300 pessoas sentadas, a igreja ela tem que ter 500 membros. Então a igreja não pode se acomodar, e às vezes nós falamos assim, mas tá bom, deixa quieto, né? E algumas pessoas, elas desanimam os outros, dizem assim, não vai dar certo, não vai funcionar. Esse negócio aí de 1000 pessoas, quando vai acontecer isso? Gente, nada é impossível para Deus, nada é impossível. Nós estamos como igreja trabalhando aqui há todos esses anos. A igreja tem 37 anos. Desses 37, 34, minha família está aqui, mantendo a igreja. Se nós formos ver o hall de membros lá, das pessoas que já passaram aqui, passa de 1.500 pessoas que se batizaram e congregaram aqui, foram embora, morreram, desviaram, foram para outras igrejas. Mas nós chegamos a ter uma numeração de mais de 1.500 pessoas que frequentaram a igreja. Então nada é impossível. Outra coisa, dentro da estratégia será feita uma pesquisa, isso eu posso adiantar, na cidade. Será feita uma pesquisa na cidade, o que as pessoas esperam de uma igreja, o que fez você vir para a igreja, o que fez você ficar. Então nós vamos trabalhar com amor, gente. Eu estou bem tranquilo. Por quê? Porque eu sei que algumas pessoas não vão apoiar, não vão querer participar, não vão querer se envolver, porque tem suas vidas, suas correrias, não tem problema. Amém, ótimo. Mas nós vamos recrutar um grupo de pessoas que tenham essa paixão de abraçar o alvo, de abraçar o projeto da igreja. E nós vamos insistir. Olha, eu estava vendo o pastor Pedro Medina, lá de Balneário Camboriú, que a igreja dele foi de 300 pessoas para 3.000 pessoas em 10 anos. E ele tem um alvo. Qual é o grande alvo da igreja dele? Abrir a igreja em 50 nações. Alguém pode falar assim, mas é uma loucura um alvo desse tamanho. Você sabe em 10 anos quantas nações eles abriram? 6. Alguém pode falar, isso é um fracasso. Se o alvo é 50, como que abriram 6? Gente, 6 nações. Nós podemos demorar 10 anos para chegar a 1.000 pessoas? Eu espero que não, mas nós não vamos recuar. Entende isso, igreja? Amém? Você pode dizer um amém mais gostoso, mais agradável, ou você está assustado com isso? Está assustado com isso aqui? Porque a igreja, Deus falou comigo nós estávamos vindo no carro e começou a tocar um hino no som do carro, dizendo, amplie o lugar da sua tenda. Aí eu falei, pastora, será que Deus está falando conosco? Daqui a pouco, começou a lista de hinos passando, daqui a pouco ele começou de novo o mesmo hino. Eu falei, uai, não já tocou esse aí? Aí eu falei, agora eu entendi que é Deus falando, não é possível. Porque voltou lá, pulou lá para trás de novo e começou a cantar tudo de novo. Mesmo louvor, dizendo, amplie o lugar da sua tenda. Multidões nós queremos ver na igreja, está lá o hino da Ludmila. Então, de repente até nós temos ele aí, a gente solta mais tarde. Então, entenda uma coisa, o texto está desafiando a sair da comodidade. E aumentar e trabalhar para que não fique como está. Isso aí é em tudo na sua vida. Se você tiver coragem de ousar, você sabe que a pessoa que não tem coragem de ousar, ela não sai do lugar. Ouse! É melhor você tentar e fracassar do que ficar pensando, eu deveria ter ido. E não vai. As pessoas que ousam, as pessoas que se despertam para fazer alguma coisa, são aquelas que conquistam algo. Se um atacante do time,
ele chutar 20 vezes no gol e acertar só um, o time dele ganha de 1-0. Mas ele errou 19 chutes, mas ele acertou um. Entendeu, igreja? Tá conseguindo entender? Amém? Então, ninguém consegue fazer nada sozinho. E eu não estou velho o suficiente para me aposentar. Eu estou como Caleb. Me mande alguns gigantes que eu quero derrubá-los, como diz o texto na palavra do Senhor. Então, aqui eu ouvi a voz de Deus dizendo: amplie o lugar da sua tenda. Segunda coisa, ele fala assim: estendam as cortinas da tua habitação, ou das tuas habitações. Ele está falando da nossa casa. Ele está dizendo: abra as portas da sua casa. Deixa que o seu lar seja um ambiente onde almas se convertem. Olha, nós começamos domingo passado. Aqui estão as 50 células. As 50 células estão aqui. Essas azuis são células que já existem. Eu fiquei sabendo que faltou uma pessoa colocar o adesivo dela aqui. 17. Cada vez que uma pessoa vier e abrir uma célula, pastor, eu dou minha casa. Eu não sei ser o líder, mas mande um líder para lá que eu aceito. Nós vamos colocar um adesivo ali. De repente nós enchemos tudo aquilo e alcançamos um objetivo. Amém? Amém, igreja? Então ele está dizendo assim: não impeça, olha o texto, estenda as cortinas das tuas habitações, não impeça. O Senhor está dizendo: eu gostaria de usar sua casa, de usar sua vida, de usar a sua voz, de usar você, a sua família, para ampliar o reino, para fazer crescer. Você precisa se dispor, né? Se dispor para Deus agir. Deixa Deus trabalhar um pouquinho mais na sua vida. É engraçado que as pessoas, cada dia, elas diminuem mais o tempo de Deus. Elas vão entregando. É o diácono que entrega o seu uniforme, chega para o diretor do diaconato e fala assim: eu vou dar um tempo, eu não quero mais trabalhar. É o líder de célula que chega e fecha a célula e chega para o seu supervisor, para a pastora, até para mim, fala: olha, a célula vai fechar, porque nós não temos mais casa, nós não temos mais pessoas frequentando. Não importa, 2 pessoas fazem uma célula, um líder e um anfitrião. 2 pessoas fazem uma célula. Então, se tiver uma pessoa que abriu sua casa e disse: eu quero alguém uma vez por semana na minha casa, 1 hora por dia, a pessoa vai lá, a mensagem é passada pelo pastor. Não precisa ser um pregador. E outra coisa, eu estava conversando com a pastora na viagem, a gente coloca em dias toda a conversa, né, dentro do carro, que a igreja de Juara, ela é uma igreja rica em conhecimento. Nós já passamos por tudo que é treinamento, escolas de liderança, escola de líderes, nós passamos por encontros com Deus, nós passamos por DL, passamos por treinamentos de várias espécies, e esse conhecimento todo está aí guardado. Está na hora da gente fazer com que esse conhecimento seja transferido para outras pessoas. Estamos cheios de conhecimento e vamos fazer com que ele chegue a mais alguém. Amém? Como que um cristão pode impedir das suas cortinas se expandirem? Primeiro, ele tira Deus da sua vida. Tem pessoas que elas diminuem o tempo com Deus e tem outras pessoas que tiram totalmente. Voltando ainda para a igreja que eu estava citando do pastor Pedro Medina, em Camboriú, Balneário Camboriú, ele fez uma pesquisa na cidade. Nós também vamos fazer essa pesquisa. E ele descobriu que 60% daquela população, daquela cidade, eram de crentes desviados. Quanto? 60%. Então, o que acontece?
as pessoas foram para a igreja, se converteram, se batizaram, e aí começaram avivadas e começaram a congregar, entraram em células, entraram nos grupos de jovens, no grupo de mulheres, entraram nas vigílias, participaram dos congressos, e de repente elas foram sumindo e foram se afastando, e agora voltaram para o Egito, voltaram para a velha vida. Então, o que acontece? Quando a pessoa tira Deus da sua vida, a sua tenda, o seu tabernáculo fica vazio. Muitas vezes a gente chega assim para o irmão na rua, né? E encontra a pessoa e fala assim: ô irmão, você sumiu? Já aconteceu de você ver um sumido por aí? E comigo acontece o tempo todo. Aí eu, com o maior cuidado, porque às vezes você vai falar com a pessoa, tem gente que é tão sensível, que se você falar alguma coisa, ela se ofende. Pô, a pessoa já está demorando para vir na igreja. De repente, aí o pastor me chamou de desviado, o pastor chegou lá e me falou de uma forma estranha comigo. Então eu falo assim: ô meu querido, você está indo em alguma igreja? Não. E o que houve porque você não está indo na igreja? Você não é membro da nossa igreja? Sou. Então, ali é o lugar de você buscar a Deus. Ali é o lugar de você crescer. Aí sabe que a pessoa fala: é mesmo, eu tenho que voltar. Mas quando criou uma rotina alternativa, colocou alguma coisa no lugar de Deus, fica difícil de tirar. Então, o que o texto está dizendo? Para você alongar, para você aumentar o seu tempo com Deus. Quanto tempo, você já parou para pensar? Quanto tempo nós gastamos com o nosso Deus, né? A outra frase é: alonga suas cordas. Ele está montando uma barraca, certo? Ele fala de uma ação maior. Ele fala de ampliar o limite da ação do cristão. Todo cristão, ele cuida da sua própria vida pessoal, espiritual. Eu cuido da minha vida pessoal, espiritual. Eu busco minhas orações, eu leio a palavra. E olha, como eu sou pregador, quando eu vou ler a Bíblia, eu fico cuidando para não virar uma mensagem. Porque às vezes é só ler para o alimento pessoal. Não precisa toda vez que ler a Bíblia virar uma pregação. Eu digo isso para mim mesmo. Então, eu cuido da minha vida. Mas o que o texto de Isaías está nos dizendo é que você precisa olhar um pouco mais longe, alongar suas cordas, pensar em pessoas ao seu redor. Você não tem um sentimento assim de olhar para alguém? Eu conheci um pastor lá na cidade de Limeira, interior de São Paulo, que ele andava nas ruas assim, e ele olhava para as pessoas, ele chorava. O pastor Ciro, o nome dele era Ciro. Pastor Ciro, por que o senhor está chorando? Ele falou assim: está vendo aquele jovem? Talvez até ele não está em igreja nenhuma. Quem sabe se ele morrer agora, ele vai para o inferno. E ninguém fez nada por ele. Era um amor tão grande pelas almas, que era impressionante a maneira dele olhar para as almas. Mas eu acho que os crentes ficaram frios hoje em dia. Você não sente desespero por uma pessoa que está morrendo? Eu perguntei para uma IA esses dias: quantas pessoas morrem por dia no mundo? São 180 mil pessoas. Você já parou para pensar nisso? 180 mil pessoas morreram hoje. Quantas delas foram para o céu? Quantas não foram? E aí, de repente, tinha um cristão ali do lado, no muro vizinho, e por causa de algum problema, porque o cachorro latiu, ou porque não foi com a cara dele, nunca chegou para ele e convidou para ir na sua igreja. Nunca chamou, nunca disse: olha, eu sou crente, eu quero te fazer um convite, ou disse assim: olha, eu frequento uma célula na quinta-feira, ou no sábado, ou na sexta, e eu queria te convidar para ir comigo. Não, a pessoa não faz isso, ela não sente paixão. A Bíblia fala para nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus tinha compaixão pelas almas. Ele olhou para as multidões e a Bíblia diz que ele sentiu grande compaixão, porque ele olhou aquelas pessoas
como ovelhas sem pastor. E nós começamos a ficar frios, nós começamos a ficar indiferentes. E agora Isaías nos chama a atenção de novo. Talvez você quase nem veio no culto hoje, quanto mais pensar assim, quem eu poderia convidar? Quem eu poderia mandar esse banner que o pastor botou no grupo para convidar alguém? Eu sempre mando para um monte de gente. Eu mando no grupo da igreja, eu mando para algumas pessoas. Eu vejo que as pessoas olham, tem pessoas que mandam um dedinho assim, porque eu estou dando para ele uma oportunidade de vir para a igreja. O amor verdadeiro é esse, é você querer que as pessoas também venham morar no céu. Jesus é fruto do amor de Deus. O que diz a palavra em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Para que as pessoas que creem nele sejam salvos, tenham a vida eterna. Não é isso que diz o texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é prova de amor. E agora, o texto de Filipenses, eu vou ler aqui, que eu acho que eu anotei ele. Filipenses 2,5, olha só o que diz Filipenses 2,5, põe para mim. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu pergunto, pastor Robério Lopes, será que você está tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de amar as pessoas, de morrer por elas e dizer, eu não gostaria que essas pessoas se perdessem, porque quando partir desta vida, não adianta acender uma vela, não adianta fazer uma reza, não adianta nada. Jesus falou assim, trabalhai enquanto é dia, porque quando vier a noite, ninguém pode trabalhar, ou seja, vai morrer, se morreu, acabou, não tem volta, não dá para ressuscitar, não dá para reencarnar, não tem outra maneira de você ir para a glória, é morrer com Cristo. Então, será que tem pessoas da minha família que eu poderia contribuir? Então ele diz assim, alongue as suas cordas, refere-se a uma área maior de atuação, certo? Participar. Como eu posso, pastor, fazer alguma coisa para salvar minha família? Porque assim, eu sou fiel, eu venho nos cultos, eu dou meu dízimo bem certinho, eu participo, eu não estou em pecados, eu não estou fugindo da fé, mas o que eu poderia fazer para alcançar pessoas que eu não alcancei? Talvez as minhas cordas estão muito curtas. Vamos esticar essas cordas um pouco mais e alcançar pessoas. É o seu funcionário, é o seu marido, é a sua esposa, é os seus filhos, é o patrão. Alguém que eu poderia ajudar a levar para Deus. Isso é alongar as cordas. E aí as pessoas, nós estamos muito frios no que diz respeito ao evangelismo. Hoje é noite de missões. A igreja quadrangular estabelece o terceiro domingo como missões. Mas as missões não é alguém sair daqui e ir embora lá para a Índia ou para Moçambique, na África. Não. Às vezes missões é do lado do muro. O muro está logo ali e você ganha alguém para Jesus. Isso é fazer missões. Isso também é fazer o reino de Deus crescer. Então, quando a Bíblia fala de corda, significa que vai mais longe. A Bíblia nos chama todos nós. Oséias capítulo 11, versículo 4. A Bíblia nos chama de cordas humanas. Vê para mim Oséias 11, 4. O que ele diz? Ele diz assim, atraí-os com cordas humanas. Não está falando de cordas, está falando de pessoas. Pessoas. Ele disse assim, lá está o pecador. Ele está lá na empresa, ele está lá na faculdade, o pecador está lá, é o cliente da oficina, é o cliente da loja, é do consultório. Ele precisa ser alcançado, eu preciso de uma corda maior. Ele diz, por favor, estique mais essa corda, alonga ela. Cordas humanas são pessoas.
Então ele diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Laça a pessoa com amor. Às vezes nós nos surpreendemos com o poder de Deus de mudar uma pessoa. Quando nós desacreditamos que a pessoa pode mudar, então nós já determinamos a sua vida sem Deus. Temos que acreditar que toda pessoa é possível ser salva. Vamos acreditar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você, irmão, irmã, aumente o seu alcance. Quem você está alcançando? Talvez você está alcançando um parente, talvez você está fazendo de tudo para trazer uma pessoa para a sua célula, para a casa de paz, para a igreja. Então, maravilha! Mas e se você pudesse ir mais longe? Até onde você iria? E aqui entra as células. As células é uma grande estratégia de crescimento, né? Qual será a pessoa que vai abrir a célula desta semana? Vou começar a desafiar aqui nos cultos para saber o que Deus pode fazer. E a ordem número 4 é: fixe bem as estacas. Certo? Se você já montou uma barraca, você sabe que ela precisa de estacas fincadas no chão, né? O pessoal que levantou a mão, que já montou uma barraca, você tem que fincar bem as estacas. O que acontece se você não fincar bem as estacas e vier um vento forte? O que acontece? Arranca a barraca, arranca aquela tenda. Então, lá se foi o irmão sendo levado pelo vento, porque não tem alicerce forte. As suas estacas têm que estar bem firmes. Se você tem um alicerce forte, uma base forte, e essa base, a Bíblia fala muito sobre isso, sobre construir a casa sobre a rocha, que é a palavra. Jesus disse: eu comparo o homem que ouve a minha palavra e obedece, eu comparo ele a alguém que construiu sua casa sobre a rocha. E veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade e açoitaram essa casa, mas ela não caiu, porque ela estava firme. Isso significa uma vida cristã firmada na palavra de Deus. Uma vida cristã firme. Não podemos deixar que as coisas da vida, as circunstâncias do nosso viver, nos derrubem. É muito fácil manipular a mente das pessoas hoje em dia, é muito fácil. As pessoas estão muito suscetíveis a serem enganadas, a serem manipuladas. Não podemos permitir. Seja firme, né? Eu costumo dizer que o nosso coração é um circuito fechado e a nossa mente é um circuito aberto. As pessoas falam o que quiser para você, isso chega na sua mente, mas você não vai permitir isso descer para o seu coração. Você deixa para o coração aquilo que você autoriza entrar. As pessoas falam sobre você. Por que tem pessoas que são tão assim incomodadas com o que falaram? Falaram isso de mim, pastor. Já toda hora alguém vem conversar comigo. Me falaram tal coisa. Eu fiquei sabendo que disseram isso. E aí eu veio aqui com a filosofia do Leandro Carnal. Ele fala assim: olha, se as pessoas falarem mal de você, se for mentira, é mentira. E se for verdade, é verdade. Pronto. Fim da história. Por que nós nos incomodamos tanto com o que as pessoas dizem? Que na maioria das vezes é mentira. Você sabia que nós, líderes, pastores, somos alvo o tempo todo de conversas? E às vezes as conversas chegam para a gente. Pastor, falaram tal e tal do senhor. Não é verdade. Fim. Então, são pessoas que estão com a sua base muito fraca, suas estacas estão frouxinhas, o vento está levando. Não permita que o vento derrube a sua fé. E aí, para o final de tudo, para encerrar a palavra,
a meditação do texto, tem o versículo 3. Isaías 54, versículo 3. O que acontece? Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Ele está dizendo, se você cumpre esses 4 mandamentos aqui, os 4 mandamentos, amplia o lugar da sua tenda, aumente o seu tabernáculo, certo? Abra mais espaço para Deus. Depois, estender as cortinas da sua habitação, permitir que a sua habitação seja usada por Deus. Não impeça, diz o texto. E se você alonga as suas cordas, ou seja, amplia o seu círculo de ação. Eu quero salvar a minha família. Você quer saber? Eu quero salvar a empresa. Eu quero salvar a faculdade. Eu quero salvar o colégio. Eu quero salvar essa cidade. Nós estamos cantando aqui, eu quero ganhar o mundo inteiro para Jesus. É bonita a frase. Mas nós não estamos ganhando nem a família. Meu pastor, a minha família não é disso. Alguém falou uma vez para mim, pastor, eu não vou envolver minhas filhas nesse negócio de igreja. Eu falei, uai? Vai permitir que vá tudo, né, para a vida eterna sem Deus? Não, mas elas não são disso. Eu falei, onde já se viu? Você quer ir para o céu, mas não quer que as suas filhas vão para o céu? Meu Deus, eu não consigo entender. É difícil de isso entrar na minha mente. Mas é a pessoa que é assim, ela não tem essa paixão de ver as almas sendo salvas. E aí finalmente ele fala, o texto fala, finque bem as estacas, se fortaleça, seja um líder forte, inabalável, né? Você sabia que tem pessoas que elas são tão sensíveis que uma palavra que for falada aqui, às vezes no altar por mim, pela pastora, a pessoa sai, foi embora. Aquilo foi para mim. Aquilo deve ter sido uma indireta. Falta de estaca, né? Como é que anda as suas estacas? Como que anda as suas bases espirituais? Então é isso que o texto está nos dizendo. Ele fala assim, e aí se você pratica isso, você vai se expandir para cá, né? E vai ser uma pessoa muito abençoada. Possuirá os gentios, as cidades que são assoladas poderão ser habitadas por pessoas abençoadas pela sua vida, pela sua fé.